Quando Helena Cardoso, de 82 anos, uma das mulheres mais ricas de Portugal, com ativos superiores a 2,000 milhões de euros, estava sentada sozinha na véspera de Natal, naquele restaurante elegante no centro de Lisboa, com as decorações de Natal brilhantes por toda a parte e uma chuva fina caindo do lado de fora da janela, olhando o prato à sua frente sem tocá-lo, porque tinha perdido o apetite desde que seu filho tinha falecido 3 anos antes, deixando-a completamente sozinha no mundo. Ela não podia imaginar que a porta do restaurante estava prestes a se abrir e que um homem de 35 anos, vestindo uma jaqueta escura, os olhos cansados de quem passou por muitas dificuldades, e uma menina de 6 anos de mãos dadas, vestindo um casaquinho vermelho, entrariam trazendo consigo um segredo que mudaria tudo. Porque aquele homem, Miguel Santos, não era um cliente qualquer, mas o filho que seu próprio filho tinha gerado de um relacionamento secreto, e que ela nem sequer sabia que existia. E aquela garotinha de cachos castanhos e olhos tão parecidos com os do filho que tinha perdido era sua bisneta, a única família que lhe restava no mundo. Se você está pronto para essa história, conte nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O Tavares da Baixa era daqueles lugares que respiravam história em cada canto. As paredes revestidas de azulejos antigos contavam décadas de memórias, enquanto as mesas cobertas com toalhas de linho branco impecáveis refletiam a luz dourada dos candelabros de cristal. Era véspera de Natal, e lá fora a chuva fina e persistente molhava as calçadas de pedra portuguesa, criando reflexos prateados sob a luz dos postes decorados com guirlandas luminosas. O cheiro de bacalhau assado misturava-se ao aroma de canela e vinho do Porto, que vinha da cozinha, enquanto as famílias ao redor riam e brindavam, enchendo o ambiente com aquela alegria típica da data. Helena ocupava sua mesa de sempre, próxima à grande janela que dava para a Rua Augusta. Vestia um elegante conjunto de lã cinza que custava mais do que muitos portugueses ganhavam em meses, e usava no pescoço o colar de ouro que pertencera à sua avó. Seus cabelos brancos estavam presos num coque discreto, e suas mãos delicadas seguravam uma taça de vinho tinto que mal tinha sido tocada. Aos 82 anos, Helena carregava aquela postura ereta e distinta de quem sempre frequentou os melhores círculos, mas seus olhos cinzentos revelavam uma tristeza profunda que nenhum dinheiro conseguia comprar ou curar. Ela era viúva há 20 anos. Seu marido, Antônio Cardoso, tinha construído um império no ramo imobiliário que se espalhava de Lisboa ao Porto, do Algarve aos Açores. Propriedades históricas, hotéis de luxo, centros comerciais modernos. O nome Cardoso aparecia regularmente nas listas das famílias mais influentes do país. Mas naquela noite, enquanto observava os avós brincando com netos nas mesas vizinhas, os pais ajudando crianças pequenas a comer, os casais idosos trocando olhares cheios de cumplicidade após décadas juntos, Helena sentia-se a pessoa mais pobre do restaurante, porque tinha tudo, exceto o que realmente importava. Seu filho Rodrigo tinha morrido 3 anos atrás, aos 55 anos, vítima de um infarto súbito que não deixou tempo para despedidas ou palavras finais. Rodrigo tinha sido sua razão de viver, especialmente depois que Antônio passou a dedicar-se cada vez mais aos negócios e menos à família. Ela criou o menino praticamente sozinha, dando-lhe todo o amor que conseguia, enquanto tentava também ser forte e firme como o marido esperava. Rodrigo cresceu e tornou-se um homem gentil e trabalhador, atuando discretamente na empresa familiar sem nunca buscar os holofotes. Nunca se casou, nunca teve filhos, pelo menos era o que Helena sempre acreditou. E quando ele partiu, ela ficou verdadeiramente só, com todo aquele dinheiro e ninguém com quem dividir nem um único jantar. Os advogados falavam sobre testamentos, fundações beneficentes, doações a museus,
Mas Helena não conseguia pensar nisso. Não queria planejar o que aconteceria depois dela. Só queria sobreviver a mais uma véspera de Natal, a mais uma noite fingindo que estava tudo bem enquanto seu coração sangrava por dentro. O garçom trouxe a entrada que ela havia pedido por puro hábito: presunto ibérico com queijo da serra e pão torrado. Helena olhou para o prato sem fome alguma, lembrando-se dos natais passados. Rodrigo criança correndo pela casa procurando presentes escondidos. Rodrigo adolescente fingindo ser maduro demais para se emocionar, mas com os olhos brilhando mesmo assim. Rodrigo adulto chegando com uma garrafa de vinho verde e aquele sorriso que aquecia qualquer ambiente. Foi nesse momento que a porta do restaurante se abriu. Uma rajada de ar frio entrou junto com duas figuras que traziam gotas de chuva nos ombros, um homem e uma menina, ambos com aquela expressão de quem chegou ao fim de uma longa jornada. O homem aparentava uns 35 anos, tinha o rosto marcado pelo cansaço e uma barba por fazer que denunciava noites mal dormidas. Seus olhos escuros carregavam um peso que parecia maior do que seus anos. Vestia uma jaqueta de inverno surrada, com um remendo mal feito no cotovelo, um suéter desbotado por baixo e calças jeans gastas nos joelhos. Claramente, não estava vestido para um lugar como aquele, e a hesitação em seus passos mostrava que ele sabia disso. A menina tinha uns 6 anos, talvez 7. Cachos castanhos emolduravam um rostinho sério e concentrado, e seus olhos grandes observavam tudo ao redor, com uma mistura de encantamento e timidez, como se tivesse entrado num palácio de conto de fadas. O casaquinho vermelho que vestia era a única peça realmente boa de sua roupa, provavelmente escolhido com carinho especial, talvez a única coisa elegante que possuía. Ela segurava firme a mão do pai, como se temesse perdê-lo naquele mar de desconhecidos bem vestidos e perfumados. O maître aproximou-se com aquela expressão educadamente desaprovadora que funcionários de estabelecimentos de luxo reservam para quem não parece pertencer àquele ambiente. Falou em voz baixa com o homem, provavelmente dizendo que estava lotado, que não havia mesas disponíveis, que talvez pudessem tentar outro lugar mais adequado. Helena observou a cena de seu canto. Viu os ombros do homem caírem levemente. Viu a menina olhar para cima com aqueles olhos grandes, cheios de dúvidas não verbalizadas. Viu o maître gesticular discretamente em direção à porta, convidando-os a se retirarem. E então aconteceu algo inexplicável. Quando seus olhos pousaram no rosto daquele homem, algo dentro dela simplesmente parou. Havia algo naquelas feições, no formato do queixo, na maneira como os olhos se franziam ligeiramente nos cantos, numa certa inclinação da cabeça que lhe era terrivelmente familiar. Por um instante que lhe tirou o ar dos pulmões, pareceu ver Rodrigo ali, parado na entrada do restaurante. Antes mesmo de processar conscientemente o que estava fazendo, Helena já estava de pé. Suas pernas a levaram até a entrada, até aquele homem e aquela criança que estavam prestes a serem mandados embora na noite de Natal. O maître virou-se surpreso, não acostumado a ver a senhora Cardoso mover-se com tanta urgência. "São meus convidados", disse Helena com firmeza. "Podem sentar-se à minha mesa, jantaremos juntos." O homem olhou para ela confuso, talvez desconfiado. Começou a dizer que não queriam incomodar, que estavam apenas procurando um lugar para a menina comer algo quente, que podiam ir para outro estabelecimento. Mas Helena insistiu com uma determinação que surpreendeu até a si mesma. Não sabia por que estava fazendo aquilo. Não entendia o que a tinha impulsionado a levantar-se daquela forma. Só sabia que não podia deixar aquele homem e aquela criança saírem para a chuva fria. Não naquela noite. Não no Natal. Eles sentaram-se à mesa de Helena. O homem visivelmente desconfortável naquele ambiente luxuoso onde cada detalhe parecia custar mais do que ele ganhava num mês inteiro.
A menina olhava fascinada para as decorações natalinas, estendendo timidamente a mão em direção às velas, como se quisesse tocar a chama dançante. Helena pediu para eles escolherem o que quisessem do menu, insistindo que não se preocupassem com preços. E enquanto aguardavam os pratos, começou a fazer perguntas com aquela curiosidade gentil que havia aperfeiçoado ao longo de décadas lidando com pessoas. O homem chamava-se Miguel Santos. Era de Lisboa, crescido no bairro de Marvila, num apartamento pequeno com a mãe. Tinha vindo ao centro procurar por alguém. Alguém que talvez pudesse dar-lhe respostas que buscava há toda a vida. A menina chamava-se Clara e era sua filha, a coisa mais preciosa que possuía no mundo. A mãe de Clara tinha falecido 2 anos antes, num acidente de carro numa estrada escorregadia pela chuva, não muito diferente das que cortavam a Serra de Sintra. Desde então, Miguel criava a filha sozinho, fazendo trabalhos temporários como garçom, ajudante de armazém, o que aparecesse, lutando diariamente para dar-lhe um futuro que parecia cada vez mais distante e incerto. Helena escutava balançando a cabeça, sentindo crescer dentro de si uma conexão estranha com aqueles desconhecidos. Havia algo na história de Miguel que não se encaixava completamente. Algo que ele não estava dizendo, e ela percebia isso claramente. Foi então que Miguel pronunciou um nome que fez o coração de Helena parar. Disse que tinha vindo ao centro procurar pela família de seu pai. Disse que seu pai se chamava Rodrigo. Helena sentiu o sangue fugir do rosto. As mãos começaram a tremer tão violentamente que teve que largar a taça que segurava antes que caísse. Olhou para Miguel. Olhou de verdade pela primeira vez e viu o que seu coração já havia reconhecido antes de sua mente. O formato do rosto, a maneira como franzia as sobrancelhas quando pensativo, aquela inclinação particular da cabeça ao ouvir algo importante, até mesmo o jeito de passar a mão pelo cabelo quando nervoso. Era Rodrigo. Era seu filho, sentado ali na sua frente, 30 anos mais jovem, como se o tempo tivesse dado um salto para trás, oferecendo-lhe uma segunda chance. Miguel continuou falando sem perceber a perturbação de Helena, sem ver as lágrimas que começavam a se formar em seus olhos cinzentos. Contou que sua mãe tinha sido secretária de Rodrigo Cardoso durante 5 anos, de 1985 a 1990, naqueles escritórios de Lisboa que Helena também conhecia bem. Disse que tiveram um relacionamento secreto escondido atrás de portas fechadas e viagens de negócios inventadas. Quando a mãe descobriu que estava grávida, Rodrigo pediu que ela não contasse a ninguém, que criasse a criança em segredo, que se mudasse para outro bairro, prometendo que um dia arrumaria tudo, que um dia encontraria coragem para revelar a verdade. Mas esse dia nunca chegou. Rodrigo morreu 3 anos atrás, sem jamais ter reconhecido Miguel, sem nunca ter lhe contado a verdade sobre quem era seu pai. Miguel descobriu tudo sozinho apenas alguns meses antes, encontrando cartas guardadas entre os pertences da mãe após sua morte. Cartas que revelavam a identidade de seu verdadeiro pai. Você está gostando desta história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo. Helena escutava com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Seu filho tinha tido uma criança. Seu filho tinha tido um filho e nunca lhe contou nada. Durante 35 anos havia existido um neto por aí. Um neto que carregava o sangue de seu marido, de seu filho, seu próprio sangue. E ela não sabia de nada. Olhou para Clara, a menina do casaquinho vermelho, que comia seu bacalhau com a seriedade concentrada típica das crianças, e compreendeu que aquela era sua bisneta. Aquela menina dos cachos castanhos e olhos grandes era sua família, a única família que lhe restava no mundo. Miguel parou de falar quando viu as lágrimas no rosto de Helena. Perguntou se ela estava bem, se tinha dito algo errado. Não sabia quem era aquela mulher elegante que os havia convidado para sua mesa.
Não podia saber que estava falando com a mãe do homem que procurara a vida inteira. Helena secou as lágrimas com o guardanapo, tentando recuperar a compostura. Então, com uma voz que tremia ligeiramente, contou a Miguel quem era. Disse-lhe que era Helena Cardoso, a mãe de Rodrigo. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que pareceu engolir todos os outros sons do restaurante. Miguel a encarava fixamente com uma expressão que misturava choque, incredulidade e algo parecido com medo. Clara olhava alternadamente para o pai e para a senhora idosa, sentindo que algo muito importante estava acontecendo, sem entender exatamente o que. Miguel tentou explicar. Tentou dizer que não tinha vindo pedir dinheiro, que não queria nada material, que tinha vivido 35 anos sem saber quem era seu pai e podia continuar vivendo assim. Disse que só tinha vindo buscar respostas, entender por que seu pai o abandonara antes mesmo de nascer, porque nunca o procurou em todos aqueles anos, porque morreu sem jamais lhe contar a verdade, sem nunca lhe dar a chance de conhecê-lo, de amá-lo, de odiá-lo, de perdoá-lo. Helena escutou, e enquanto escutava, sentia o coração partir-se e recompor-se ao mesmo tempo. Partia-se pela dor de descobrir que seu filho lhe ocultara algo tão importante, que durante 35 anos carregou esse segredo sem nunca compartilhá-lo com ela, sem confiar nela o suficiente para revelar a verdade. Recompunha-se pela alegria de descobrir que não estava sozinha como pensara, que ainda havia família por aí, que o sangue dos Cardoso não morreria com ela, que tudo aquilo pelo qual havia trabalhado e sofrido não se perderia. Tentou explicar a Miguel que Rodrigo não era um homem mau, embora o que fizera estivesse errado, embora seu silêncio tivesse causado tanto sofrimento. Disse que ele era um homem fraco, alguém que sempre viveu na sombra de um pai poderoso demais e de uma mãe exigente demais. Um homem com medo de decepcionar, medo de não estar à altura das expectativas, medo de enfrentar as consequências de suas decisões. Miguel escutou, e Helena viu algo mudar em seus olhos. Não era perdão, ainda não, mas era o começo de algo. O começo da compreensão, talvez o começo da aceitação. Clara, alheia a tudo o que estava acontecendo, terminou seu bacalhau e perguntou se podia comer sobremesa. E naquela pergunta inocente, naquela voz de criança pedindo algo doce na noite de Natal, Helena encontrou a coragem para fazer o que sabia que precisava fazer. Inclinou-se em direção a Miguel e pegou sua mão. Disse-lhe que não podia mudar o passado, que não podia trazer Rodrigo de volta, que não podia devolver-lhe os anos perdidos, mas podia fazer algo pelo futuro. Disse que era velha, que tinha 82 anos, e seu tempo estava se esgotando. Disse que tinha todo o dinheiro do mundo, mas ninguém com quem compartilhá-lo. Disse que quando o viu entrar por aquela porta com Clara, algo dentro dela soube, antes mesmo que a mente pudesse processar, que eram sua família. Miguel tentou protestar, tentou dizer que não podia aceitar nada, que não seria justo, que não tinha vindo para isso. Mas Helena o interrompeu com um gesto da mão. Disse que não estava oferecendo caridade, que não estava dando esmola como se faz com um mendigo na rua. Estava oferecendo algo muito mais importante, algo que não se podia comprar com todos os bilhões do mundo. Estava oferecendo uma família, uma avó para Clara que nunca conhecera seus avós, uma casa para onde voltar quando o mundo parecesse pesado demais. Um lugar no mundo que era dele por direito, embora ninguém jamais lhe tivesse dito isso. Contou que tinha uma casa na Serra de Sintra, uma das mais bonitas da região, com 10 quartos e um jardim que no verão se enchia de flores. Uma casa que permanecia vazia a maior parte do ano porque ela não suportava estar lá sozinha com todas aquelas memórias, com as fotografias de Rodrigo olhando para ela de cada parede. Disse que eles podiam morar lá, ele e Clara, e que ela os visitaria sempre que pudesse, levando presentes e histórias e todo o amor que havia acumulado em 82 anos.
Disse que queria ver aquela menina crescer, queria estar presente em sua vida, queria ensiná-la a andar a cavalo como tinha feito com Rodrigo, queria ter a chance de ser a bisavó que nunca pensara poder ser. Miguel ficou em silêncio por um longo momento. Helena podia ver o conflito em seus olhos, o orgulho lutando contra a necessidade, a desconfiança lutando contra a esperança. Ele tinha passado a vida inteira lutando sozinho, sem confiar em ninguém, construindo muros ao redor de si mesmo e de sua filha. Aceitar o que Helena estava oferecendo significava derrubar aqueles muros, significava confiar, significava arriscar. Foi Clara quem quebrou o silêncio. A menina tinha terminado seu pudim de ovos e estava olhando para Helena com aqueles olhos grandes e sérios. Então, disse que a senhora era gentil, que gostava daquele restaurante e que a sobremesa estava deliciosa. Miguel olhou para sua filha, olhou para aquela criança que era todo o seu mundo, aquela criança pela qual tinha lutado e sacrificado tudo, e compreendeu que não podia continuar lutando sozinho. Não por orgulho, não quando havia alguém querendo ajudar. Não quando esse alguém era a avó que sua filha nunca tivera. Virou-se para Helena e disse que aceitaria, mas não o dinheiro, não as casas, não a herança. Aceitaria a família. Aceitaria dar a Clara uma bisavó. Aceitaria dar a si mesmo uma chance de pertencer a algo maior. Helena sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que fazia em 3 anos. A chuva continuava caindo suavemente do lado de fora da janela do Tavares da Baixa, mas dentro o calor tinha se transformado em algo mais do que simples aquecimento. Era o calor de uma família que acabara de se encontrar, de 3 pessoas que poucas horas antes eram desconhecidas e que agora estavam unidas por algo mais forte que o sangue, pela escolha de estarem juntas. Helena pagou a conta deixando uma gorjeta generosa que fez os olhos do garçom brilharem. Depois saíram juntos para o frio da noite de Natal, a chuva fina molhando seus casacos, as luzes de Lisboa brilhando como um presépio vivo. Caminharam até a casa de Helena no Chiado, aquela casa que tinha permanecido vazia por tempo demais, preenchida apenas com lembranças e arrependimentos. Miguel carregava Clara nos braços, a menina cansada que tinha adormecido com a cabeça em seu ombro. Helena caminhava ao lado mais devagar do que gostaria, mas com uma leveza no coração que não sentia há anos. Quando chegaram à casa, Helena acendeu as luzes e o calor se espalhou pelos cômodos. Havia uma árvore de Natal na sala, decorada pela empregada que vinha uma vez por semana. Uma árvore que Helena olhara com tristeza todos os anos porque não havia ninguém com quem compartilhá-la. Mas aquela noite era diferente. Aquela noite estava Miguel, que deitava Clara no sofá com delicadeza infinita. Estava Clara, que acordava por um momento, olhava a árvore de Natal com os olhos cheios de sono e encantamento, e sussurrava que era linda antes de voltar a dormir. Helena preparou chá quente e ela e Miguel ficaram sentados na sala até tarde conversando. Miguel contou sobre sua vida, sobre a mãe que o criara sozinha, sobre o emprego que perdeu quando Clara nasceu, sobre as dificuldades que enfrentara. Helena contou sobre Rodrigo, sobre o menino que ele foi, sobre o homem em que se tornou, sobre as coisas que gostaria de ter lhe dito e nunca disse. Lá fora, a chuva parou e as estrelas apareceram no céu, luminosas como nunca tinham estado. Helena olhou para Miguel, seu neto, aquele neto que não sabia que tinha até poucas horas atrás, e sentiu uma paz que não sentia há anos. Disse a Miguel que não importava o que ele decidisse para o futuro, que se quisesse a casa, ela era dele, se quisesse o dinheiro era dele, se só quisesse um relacionamento, também estava bem. A única coisa que pedia era poder ver Clara crescer, poder estar presente em sua vida, não ter que morrer sozinha como pensara que faria. Miguel pegou sua mão, aquela mão fina e frágil de mulher idosa, coberta de anéis de ouro e rugas que contavam toda uma vida, e apertou-a com delicadeza, com uma ternura que nem sabia que possuía. Não disse nada,
Não eram necessárias palavras naquele momento. Naquele gesto simples estava tudo o que precisava ser dito. Estava a aceitação de um passado doloroso. Estava o perdão para um pai que nunca esteve presente. Estava a promessa de um futuro diferente, um futuro em que nenhum dos três estaria jamais sozinho novamente. 1 ano depois, a casa da Serra de Sintra já não estava vazia. Estava cheia de risadas que ecoavam pelos corredores, de passos de criança correndo atrás de um cachorro que Helena comprara para Clara. Cheia de vida que pulsava em cada cômodo como não acontecia há décadas. Miguel tinha encontrado trabalho como gerente de um dos hotéis da família Cardoso. Não por favoritismo, mas porque era bom no que fazia. Porque tinha aquela determinação e seriedade que Helena reconhecia em seu próprio sangue, porque conquistara o respeito com trabalho duro e humildade. Clara ia à escola na Serra, fizera amizade com outras crianças da vila, aprendera a andar a cavalo nas propriedades onde Rodrigo um dia cavalgara, e chamava Helena de bisavó, com aquela naturalidade que só as crianças sabem ter, como se a conhecesse desde sempre. E todas as noites, antes de dormir, Helena olhava para a fotografia que colocara na mesinha ao lado da cama. Uma foto tirada naquela primeira noite de Natal, com ela, Miguel e Clara diante da árvore iluminada, os três sorrindo com aquela alegria que só se sente quando se encontra algo que se acreditava perdido para sempre. 3 pessoas que o destino separara durante 35 anos e depois reunira na noite mais mágica do ano. 3 gerações de uma família que quase deixou de existir. Helena sabia que seu tempo estava se esgotando, que aos 83 anos cada dia era um presente que o destino lhe concedia. Mas já não tinha medo da morte, já não tinha medo da solidão, já não tinha medo daquele vazio negro que a aterrorizara durante 3 anos, porque sabia que quando partisse, não morreria sozinha num quarto de hospital onde só os advogados chorariam pela herança. Sabia que o nome dos Cardoso, o sangue dos Cardoso, continuaria em Miguel, que herdara a força e determinação do avô que nunca conheceu. Em Clara, que tinha os olhos de seu bisavô e o sorriso da mãe que não mais lembrava. Nas gerações futuras que viriam, meninos e meninas que carregariam aquele nome e aquele sangue em direção a um futuro que Helena não veria, mas sabia que existia. Tudo porque numa noite de Natal, num restaurante elegante de Lisboa, enquanto a chuva caía suave e as velas tremiam sobre as mesas, ela viu entrar um homem cansado, vestindo uma jaqueta surrada, e uma menina de casaquinho vermelho, e algo dentro dela, algo que não tinha nome, mas era mais forte que a razão, soube que eles eram sua família. Se esta história te lembra que família não é apenas aquela em que você nasce, mas também aquela que você escolhe e encontra quando menos espera, deixe uma marca da sua passagem com um coração. E se você quiser apoiar quem conta histórias que aquecem o coração nas noites de inverno, pode fazer isso com um super obrigado através da função de super agradecimentos aqui embaixo. Cada gesto conta, assim como aquele gesto de Helena se levantando de sua mesa para convidar 2 desconhecidos a sentarem com ela.